Olá, meu irmão e minha irmã. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Hoje, mais um dia, mais um momento e mais uma oportunidade, onde a misericórdia do Senhor ela se renovou sobre as nossas vidas. O profeta Jeremias, ele na sua carta de Lamentações, ele diz que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E nós precisamos aproveitar estes momentos, estas oportunidades, para poder, de alguma forma, restaurar alguns princípios que o povo de Deus tem perdido. A essência da oração, a essência da leitura da palavra, o devocional, o contacto, a comunhão com Deus. É algo que tem se perdido nestes dias. E nós precisamos lutar contra a nossa carne. Paulo ensina lá em Gálatas que a carne luta contra o espírito luta contra a carne. Nós precisamos voltar a dar a prioridade às coisas do alto, às coisas santas, às coisas incorruptíveis. Nós precisamos realmente lutar nestes dias contra a nossa própria carne, contra o mundo, contra o sistema, não nos conformando com este mundo, mas transformando-nos pela renovação da nossa mente. Nós precisamos, irmãos, nos fundamentar e nos alicerçar na palavra de Deus. E eu quero aproveitar deste dia, deste momento e desta oportunidade que o Senhor nos deu para poder começar o dia na presença do Senhor, para poder começar o dia meditando na palavra de Deus. Eu quero lhe encorajar, eu quero lhe exortar a ficar comigo neste tempo. Amém? Abra comigo a sua Bíblia na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro. Nós vamos meditar no capítulo 1, dos versos 18, 19, 20 e 21. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 18 até ao 21. Diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sendo feito e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos, por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentro dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Louvado e glorificado seja Deus. Então veja, este texto ele fala claramente algumas verdades eternas, algumas verdades gloriosas. Este texto ele acaba por cortar as pernas a todos os homens. Ele detona então todos aqueles homens que de alguma maneira acreditam nas suas próprias escolhas, acreditam nos seus próprios méritos, nas suas próprias escolhas. Ou seja, este texto ele corta a perna a todos aqueles que acreditam de alguma forma que um dia eles decidiram então por si próprios dizer sim a Cristo, que um dia eles decidiram dizer sim ao cristianismo, ao evangelho por si próprio, colocando então aqui a ênfase neles, o mérito, o reconhecimento, o sucesso, a escolha, a determinação deles. E hoje, mais que nunca, nós vivemos um tempo onde o eu, o ego, ele está e continua bem vivo. Onde o eu e o ego, ele quer aparecer. Quantos são aquelas pessoas que dizem: irmão Fábio, irmão A, B, eu já ganhei 1, 2, 3 almas para Jesus. Eu já ganhei muitas vidas para Jesus. Eu já
Eu levei muitas pessoas para a igreja, eu já levei muitas pessoas para a comunidade e até hoje elas estão lá. Ou seja, o que é que elas estão dizendo? Elas estão dizendo que o facto daquelas pessoas terem ido a Cristo, o facto daquelas pessoas terem ido até ao cristianismo, até à igreja, elas colocam então o foco, a ênfase nelas, no eu, no ego, o reconhecimento, o sucesso, o por isso ter acontecido, o mérito então está nessas pessoas. E o que está então vindo à tona, o que está então vindo aqui é o eu, o ego da pessoa. Essa pessoa, ela está então tomando partido de algo que não lhe pertence. E isso é errado, com certeza. E este texto aqui, ele acaba então completamente com toda a expectativa do homem em relação à obra de salvação na vida de um pecador. E Pedro, ele vai mostrar desde o início que quem está por detrás de tudo isso é o próprio Deus. Louvado e glorificado seja Deus. Então veja, primeiro você precisa entender que todo homem, sem exceção, é depravado. Que a Bíblia fala que todos pecaram, que todos estão então longe e destituídos da glória de Deus, que todos então estão longe, ausentes de Deus, que todos estão afastados de Deus, que todos são então inclinados ao mal, a viver uma vida, a viver um estilo de vida, a viver em contramão de tudo aquilo que Deus exige. E sendo então escravos do pecado. O homem é escravo do pecado. É então o pecado que vai então dominar o homem. E é o pecado então que vai tomar partido da vida do homem. É o pecado que vai tomar então partido da nossa vida. No pecado então nós vivemos para a carne, para satisfazer os desejos da mesma. Logo vivemos então satisfazendo as necessidades da carne, nos alimentando e nos fundamentando, nos preenchendo de tudo aquilo que o mundo tem para nos dar, para satisfazer a nossa carne. E se assim é, então é impossível, sendo inclinados para o mal, sendo inclinados para viver uma vida em contramão à vontade de Deus. É impossível para nós próprios chegarmos então a um momento da nossa vida e de um momento para o outro decidir então mudar, decidir então abandonar essa vida pecaminosa, abandonar então essas práticas pecaminosas, esse estilo de vida pecaminoso, para agora, de um momento para o outro, por nossa própria decisão, por nossa própria escolha, decidir então agora abandonar essas práticas para seguir Deus, abandonar essa prática, esse estilo de vida para agora seguir a Bíblia, para agora fazer parte de uma igreja, para agora fazer parte de uma comunidade. E muitos continuam acreditando que isso é possível, que essa escolha, que essa decisão parte deles próprios, mas isso não é verdade, porque isso não é obra do homem, muito menos de um pecador que é depravado e que é inclinado a fazer tudo aquilo que vai contra a santidade de Deus, que vai contra os atributos de Deus, de um pecador depravado que vive então ao contrário daquilo que Deus exige. Porque veja, quem determina o dia, a hora, o momento, essa obra não é do homem, essa obra é Deus que estabelece, é Deus que acrescenta, é Deus que salva, é Deus que muda, é Deus que transforma pecadores. E Pedro aqui, ele nos mostra isso. Veja, ele começa então mostrando que essa obra de salvação, ela teve então um preço caríssimo.
O sangue de Jesus, onde o homem tem o papel disso. Ele mostra então que essa obra de salvação teve um preço caríssimo, o sangue de Jesus, o qual então já era conhecido desde o início lá na eternidade, antes da fundação do mundo, o qual agora foi revelado por amor a nós, que por ele, onde está o eu? Onde está o ego aqui do homem? Não, olha, que por ele creram em Deus, o qual o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em quem? Nele. Louvado e glorificado seja Deus. Então veja, eu lhe pergunto, onde tem lugar para si e para mim aqui nesta obra de salvação? Você acha que pode escolher e dizer sim a Cristo pela sua própria vontade, pela sua própria natureza, pela sua própria escolha? Acredite que não, porque toda essa obra é Deus, é Deus, é Deus, é Cristo que realiza nas nossas vidas. Veja, você acredita que um cego que está indo em direção a uma estrada, a qual então, percorrendo toda essa estrada, no final, essa estrada ela tem então uma grande ponte, e essa ponte ela está partida. E ali, ao chegar então ao fim, ao chegar então a essa ponte, ele vai cair e morrer. Ele cairá e morrerá. Você então acredita que esse cego por si próprio conseguiria se salvar? Jamais. Porque, de facto, se esse cego, se esse homem depender de si próprio para não cair, para não morrer, ele vai, com certeza, cair e morrer. Porque se não aparecer, entretanto, alguém para mudar a rota daquele cego, se não aparecer alguém para mudar então, para mostrar então àquele homem, aquele cego, que o caminho que ele está vai lhe levar à morte, jamais então ele poderá se salvar, jamais ele poderá ser salvo. Se não houver então aqui um ato de salvação, esse homem vai cair, esse homem vai perecer, esse cego vai morrer. Se ninguém correr então até aquele cego, até aquela estrada, lhe mostrando e lhe conscientizando que aquele caminho, que aquela estrada, que aquela ponte vai lhe levar à morte, então, se assim é, ele está então perdido e condenado. E você e eu sabemos disso claramente. E quero saber, isto é uma verdade inquestionável, isto é uma verdade. Porque aquele cego representa o homem. Aquele cego, ele representa o pecador. E esse homem, esse pecador, ele está indo então em direção ao abismo, em direção ao inferno. Mesmo sem ele notar, mesmo sem esse homem se aperceber. Porque pelos seus olhos, pela sua maneira de viver, pela sua maneira de estar, o caminho que ele está percorrendo parece então bom, parece ótimo. E lá então está esse homem, esse pecador, indo. Na sua arrogância, na sua soberba, na sua sabedoria, na sua forma de viver. E Deus, na sua soberania, Deus está vendo esse homem. E Deus, por amor a esse homem, esse pecador, apesar desse homem não ser merecedor, ainda assim Deus estabelece um plano para salvar, para mudar então agora a trajetória daquele homem perdido, daquele homem condenado, daquele homem que não tem mais esperança, que não tem mais jeito, daquele homem, daquele pecador, daquele cego que está indo ao abismo, ao inferno, à condenação. E Cristo então agora é a salvação, e Cristo agora é aquele que corre até aquele homem, até aquele cego, até aquele pecador. E agora então Cristo vai até ele para mudar a trajetória daquele homem.
É então Cristo que corre em busca daquele homem, daquele pecador, para salvar a sua situação, para lhe salvar do inferno, para mudar a trajetória desse pecador. Essa obra, esse mérito, esse reconhecimento é todo de Cristo e não de você e eu, não do homem. Louvado seja Deus por isso. Que maravilhoso é esse Deus, porque Cristo é o Redentor, Cristo é o Salvador, Cristo está por detrás de toda essa obra, de todo esse favor imerecido. É Deus que chama, é Deus que escolhe, é Deus que salva. E a glória, a honra, o reconhecimento, tudo isso é dele e não nosso. Isso de facto, então, veja, isso de facto, essa obra de redenção, essa obra de salvação é uma verdade na sua vida. E se você então passou por um arrependimento genuíno, por uma regeneração, por um novo nascimento, glorificado seja Deus pela sua vida, porque essa obra veio dele e não de si. E isso é maravilhoso. Mas lembre-se, quem fez isso foi Cristo. O mérito foi de Cristo. Espera, filha. Sim, o mérito foi de Cristo. Então, veja, daqui para frente, com certeza, o seu papel será pregar, será testemunhar, será apresentar Cristo, será apresentar a obra de salvação, o Evangelho, fazer então o ID, congregar, estar junto com os irmãos e crescer então no conhecimento e na graça, aprendendo a cada dia e sendo então aperfeiçoados até o dia da redenção. Porém, veja, em nada disso você terá mérito e salvação. E em nada disso você terá mérito na salvação, porque esse mérito não é do homem, mas é de Deus. O seu papel sempre será testemunhar, mas essa obra de salvação, ela pertence a Deus, de acrescentar vidas, de fazer então frutificar a sua palavra na vida dos homens, na vida dos pecadores, nas nossas vidas. Então, nunca se esqueça de quem você é e nunca tome a glória e o reconhecimento para si. Permaneça humilde. Queira apenas ser servo. Queira apenas servir. Que Deus possa abençoar a sua vida, irmão e irmã, em nome de Jesus. E com isto eu deixo este texto que resume tudo isto. Abra comigo a sua Bíblia rapidamente em Romanos capítulo 6. Romanos 6. Romanos 6, não, eu enganei. Romanos 5. Não, Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8. Nós vamos ler a partir de versículo 29. Versículo 29 e 30. Preste bastante atenção. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Essa obra é dele. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Em nome de Jesus. Deus lhe dê um dia abençoado e que esse dia seja na presença de Deus. Reflita sobre esta palavra. Em nome de Jesus.